Nossa história de hoje está registrada em Êxodo 14, de 1 a 14. Vamos ler? Diz o Senhor a Moisés: diga aos israelitas que mudem o rumo e acampem perto de Pi-Hairote, entre Migdol e o mar. Acampem à beira-mar, defronte de Baal-Zefon. O faraó pensará que os israelitas estão vagando confusos, cercados pelo deserto. Então endurecerei o coração do faraó, e ele os perseguirá. Todavia eu serei glorificado por meio do faraó e de todo o seu exército. E os egípcios saberão que eu sou o Senhor. E assim fizeram os israelitas. Contaram ao rei do Egito que o povo havia fugido. Então o faraó e os seus conselheiros mudaram de ideia e disseram: o que foi que fizemos? Deixamos os israelitas saírem e perdemos os nossos escravos. Então o faraó mandou apontar a sua carruagem e levou consigo seu exército. Levou todos os carros de guerra do Egito, inclusive 600 dos melhores dos carros, cada um com um oficial no comando. O Senhor endureceu o coração de Faraó, rei do Egito, e este perseguiu os israelitas que marchavam triunfantemente. Os egípcios, com todos os cavalos e carros de guerra do faraó, os cavaleiros e a infantaria, saíram em perseguição dos israelitas e os alcançaram quando estavam acampados à beira-mar, perto de Pi-Hairote, defronte de Baal-Zefon. Ao aproximar-se o faraó, os israelitas olharam e avistaram os egípcios que marchavam na direção deles, e aterrorizados, clamaram ao Senhor. Disseram a Moisés: foi por falta de túmulos no Egito que você nos trouxe para morrermos no deserto? O que você fez conosco tirando-nos de lá? Já lhe tínhamos dito no Egito: deixe-nos em paz, seremos escravos dos egípcios, antes ser escravos dos egípcios do que morrermos no deserto. Moisés respondeu ao povo: não tenham medo, fiquem firmes e vejam o livramento que o Senhor lhes trará hoje, porque vocês nunca mais verão os egípcios que hoje vêm. O Senhor lutará por vocês, tão somente acalmem-se. Olá, crianças! A história de hoje é muito emocionante. Mas antes de chegarmos na parte mais emocionante da história, vamos lembrar um pouquinho do que tinha acontecido com o povo de Deus. O povo de Deus viveu mais de 400 anos no Egito, só que com o passar do tempo, eles foram escravizados lá. Ou seja, tinham que trabalhar à força para o faraó, o que significa que eles apanhavam muito para trabalhar e não ganhavam dinheiro com o trabalho. Deus então resolveu livrá-los da escravidão do Egito, e para que isso acontecesse, Deus enviou 10 pragas que praticamente destruíram o Egito. Depois da 10ª e última praga, quando os primogênitos morreram, Faraó decidiu libertar o povo de Deus da escravidão. O povo então saiu feliz e sorridente, esperando entrar na nova terra que Deus tinha prometido. E lá iam eles caminhando, uma imensa multidão. Diz a Bíblia que só os homens eram 600 mil. Antigamente, eles só contavam os homens adultos, deixando de fora a contagem das crianças e das mulheres. Então podemos dizer que tinha mais de 1 milhão de pessoas, com certeza. É ou não é muita gente? Agora, quero que você imagine uma grande multidão caminhando. E nessa multidão tinha idosos, crianças, adultos, mulheres grávidas, gente doente, entre tantas outras pessoas. Eles não podiam andar numa velocidade alta, porque senão ia ficar bem difícil para as pessoas do grupo mais frágil. Eles iam caminhando devagar e sempre esperando a chegada da nova terra. Mas espera aí, só um instante. E Faraó, como ele ficou? Parece que Faraó ficou tão triste com a última praga, afinal seu próprio filho tinha morrido, que ele nem pensou em perseguir o povo de Deus. Deixou que eles saíssem, que seguissem o seu caminho. Mas depois de um tempo de sua tristeza, Faraó parece ter se arrependido da decisão que tomou. Então, com muita raiva, ele decidiu partir com seu exército atrás do povo de Deus. E com certeza ele não queria fazer amizade com ninguém. Seu plano era simples: matar todos os que encontrasse. Naquela época, os exércitos não tinham mísseis, tanques de guerra ou armas automáticas. Eles usavam espadas, cavalos e carros puxados por cavalos. Mas não se engane, mesmo que eles não tivessem armas que temos hoje, o exército era muito cruel.
Diz a Bíblia que Faraó levou consigo muitos cavalheiros e carros e um enorme exército. A ideia era capturar e matar os fugitivos. Eles saíram em alta velocidade até encontrar o povo de Deus. O povo de Deus não sabia que Faraó vinha atrás deles. Eles estavam tranquilos e calmos, até que foi possível perceber que um grande exército vinha atrás deles. Foi aí que o medo tomou conta. Por mais que eles pudessem acelerar o passo, uma hora eles seriam alcançados pelo exército de Faraó. Mas como eles combateriam o exército? Eles não tinham armas e nem guerreiros. Lembra que eles eram escravos no Egito? Eles não tinham como lutar, seriam destruídos por Faraó. É ou não é uma história emocionante? Bem, o resto da história veremos no domingo que vem, porque hoje eu gostaria de conversar com vocês um pouquinho sobre um sentimento muito comum em todas as pessoas, mas ao mesmo tempo um sentimento muito perigoso que precisamos tratar. Estou falando do medo. O medo pode até ser útil, você sabia disso? Se não tivéssemos medo de algumas coisas, nós nos colocaríamos em risco o tempo todo. Você tem medo de cobra? Eu tenho medo também. E é medo de cobra que nos mantém longe delas. O medo, então, é um aviso do nosso corpo para ficarmos longe dos perigos. Mas, embora o medo até pareça uma coisa boa, ele não é. Se não tomamos cuidado, o medo pode aumentar e tomar conta do nosso coração, ao ponto de ficarmos doentes. Então, é esse medo que devemos evitar. E a Bíblia fala algo muito importante sobre o medo. Se sentimos medo, não conseguiremos crescer no amor de Deus. Isso mesmo, o medo atrapalha a gente a crescer no relacionamento com Deus. Quando Pedro, o discípulo de Jesus, foi convidado pelo mestre a andar sobre a água, ele teve medo e por isso afundou. Tá vendo como o medo atrapalha? Precisamos prestar muita atenção nisso. Por conta do medo que eu estava sentindo, o povo de Deus se sentiu contra Deus, reclamando e sentindo raiva de Deus. Viu o que o medo pode fazer? Ele pode nos afastar de Deus. A vida com Deus exige uma caminhada de fé. A fé e não tem nada a ver com medo, sabia? Então, o que devemos fazer e como devemos lutar contra o nosso medo? Bem, a primeira coisa que precisamos fazer é saber de que nós temos medo. Você conhece os seus medos? Depois de reconhecer os seus medos, é importante que você peça ajuda a Deus para que você possa vencer os seus medos. Todos nós temos medo de alguma coisa, mas não podemos nos acostumar com os medos. É preciso lutar contra eles. Vamos orar? Pai do céu, eu sei que eu tenho muito medo de um monte de coisas, mas sei também que os meus medos atrapalham minha vida contigo. Perdoa quando tenho medo e me ajuda a vencê-los. Eu quero ter muita fé, mais coragem e confiar somente em Ti. Em nome de Jesus, amém. Bom, crianças, agora nós vamos responder aquelas 3 perguntinhas básicas sobre a palavra que nós vemos hoje, ok? Então vamos lá, pegue sua folha, ou seu caderno, seu lápis ou sua caneta, tá bom? Então vamos lá, primeira pergunta. O que Faraó decidiu fazer depois de liberar o povo de Deus? Ele os deixou ir em paz, ele tinha uma armadilha e capturou todos, ele fez uma aliança de paz, ele perseguiu o povo com seu exército. Segunda pergunta. Qual era o número de pessoas do povo de Deus que saiu do Egito? 600 homens, 6 milhões, 600 mil homens, sem contar mulheres e crianças, 600 mil pessoas, incluindo mulheres e crianças. O que o povo de Deus sentiu quando viu o exército de Faraó? Ele sentiu raiva, eles sentiram medo, eles sentiram alegria ou eles sentiram sono? Bom, crianças, por hoje foi isso. Espero ver vocês no próximo culto, ok? Um grande beijo!